Estamos lendo o canto 1, intitulado A Criação, capítulo 12, intitulado O Nascimento do Imperador Parikshit. Hoje nós vamos ler o verso 29. Vamos começar lendo aqui o sânscrito para treinar um pouquinho a leitura e a audição. Tiragna upadisya viprajataka kovidaha labda pachitayaha sarve pratidya mu swakangrihan. Vamos repetir juntos os sinônimos. Iti. Assim. Lagne. Ao rei. Upadisya. Tendo aconselhado. Vipraha. Pessoas bem versadas nos Vedas. Jataka Kovidaha. Pessoas especialistas em astrologia e na realização de cerimônias de nascimento. Pessoas especialistas em astrologia e na realização de cerimônias de nascimento. Labda apatitayaha. Aqueles que receberam suntuosamente como remuneração. Sarve. Todos eles. Pratijagmuhu. Todos eles. Pratijagmuhu. Voltou. Swakan. Voltou. Seus próprios. Grihan. Casas. Tradução e significado da sua divina graça Srila Prabhupada. A partir daqui eu vou ler aqui no livro que eu tenho aqui, tá? Sim. Seja bem-vindo a Matashi Varsana. Bom dia. Assim, aqueles que eram peritos em conhecimento astrológico e na execução de cerimônia de nascimento, instruíram o rei Yudhishthira sobre a história futura de seu neto. Então, sendo suntuosamente remunerados, todos retornaram a seus respectivos lares. Significado. Os Vedas são o reservatório do conhecimento material e espiritual, mas esse conhecimento visa a perfeição da autorrealização. Em outras palavras, os Vedas são os guias para o ser humano civilizado, sob todos os aspectos. Uma vez que a vida humana é a oportunidade de livrar-se de todas as misérias materiais, ela é orientada apropriadamente pelo conhecimento dos Vedas, no que diz respeito às necessidades materiais e à salvação espiritual. A específica classe inteligente de seres humanos que eram devotados particularmente ao conhecimento dos Vedas chamava-se Vipras, ou os graduados no conhecimento védico. Há diferentes ramos de conhecimento nos Vedas, dos quais a astrologia e a patologia são dois ramos importantes, necessários para o ser humano comum. Assim, os seres humanos inteligentes, geralmente conhecidos como Brahmanas, dispunham de todos os ramos do conhecimento védico para orientar a sociedade. Mesmo o ramo da educação militar, Dhanur Veda, também era adotado por esses seres humanos inteligentes. E os Vipras também eram professores dessa seção de conhecimento, como eram Dronacharya, Kripacharya, etc. A palavra Vipra, aqui mencionada, é significativa. Há uma pequena diferença entre os Vipras e os Brahmanas. Os Vipras são aqueles que são expertos em Karma Kanda, ou atividades fruitivas, orientando a sociedade rumo à satisfação das necessidades materiais da vida, ao passo que os Brahmanas são peritos no conhecimento espiritual da transcendência. Esse ramo de conhecimento chama-se Jnana Kanda, e acima dele está Upasana Kanda. A combinação de Upasana Kanda é o serviço devocional ao Senhor Vishnu. E quando os Brahmanas alcançam a perfeição, eles são chamados de Vaishnavas. A adoração a Vishnu é o modo mais elevado de adoração. Os Brahmanas elevados são Vaishnavas, ocupados no transcendental serviço amoroso ao Senhor. E assim o Srimad Bhagavatam, que é a ciência do serviço devocional,
é muito querido pelos Vaishnavas. Como se explica no início do Srimad Bhagavatam, ele é o fruto maduro do conhecimento védico e é o tema superior acima dos 3 kandas, a saber, Karma Kanda, Jnana Kanda e Upasana Kanda. Entre os peritos em Karma Kanda, os peritos Jataka Vipras eram bons astrólogos que podiam dizer toda a história futura de uma criança recém-nascida, simplesmente através de cálculos astrais do momento. Esses peritos Jataka Vipras estiveram presentes durante o nascimento de Maharaj Parikshit e seu avô Maharaj Yudhishthira recompensou os Vipras suficientemente com ouro, terras, aldeias, cereais e outras valiosas coisas necessárias à vida, que também incluem as vacas. Há necessidade de tais Vipras na estrutura social e é dever do Estado mantê-los confortavelmente, como se designa no procedimento védico. Esses Vipras peritos, sendo pagos suficientemente pelo Estado, podiam prestar serviço gratuito às pessoas em geral, e assim seu ramo de conhecimento védico podia ser acessível a todos. Verso 30. Assim seu neto tornar-se-ia famoso no mundo como Parikshit, o examinador, porque viria para examinar todos os seres humanos em busca daquela personalidade que vira antes de seu nascimento. Desse modo, ele acabaria por contemplá-lo constantemente. Significado: Maharaj Parikshit, afortunado como era, obteve a impressão do Senhor mesmo no ventre de sua mãe. E assim sua contemplação do Senhor acompanhava-o constantemente. Uma vez que a impressão da forma transcendental do Senhor se fixe na mente de alguém, não se pode mais esquecê-lo em nenhuma circunstância. Após sair do ventre, o bebê Parikshit tinha o hábito de examinar a todos para ver se eram aquela personalidade que vira primeiramente no ventre. Mas ninguém podia ser igualmente ou mais atrativo que o Senhor. Portanto, ele nunca aceitou ninguém. Mas o Senhor estava constantemente com ele. Através de tal averiguação, e assim Maharaj Parikshit estava sempre ocupado no serviço devocional ao Senhor através da lembrança. Srila Jiva Goswami salienta a este respeito que toda criança, se recebe uma impressão do Senhor desde sua própria infância, certamente torna-se um grande devoto do Senhor como Maharaj Parikshit. Srila Jiva Goswami. Esse é um dos Goswamis que fala isso, que é muito importante a criança ter uma impressão do Senhor Supremo. Pode ser que não sejamos tão afortunados como Maharaj Parikshit de ter a oportunidade de ver o Senhor no ventre de nossa mãe. Mas mesmo que não sejamos tão afortunados, podemos sê-lo se nossos pais assim o desejam. A este respeito, há um exemplo prático em minha vida pessoal. Isso aqui é Srila Prabhupada falando, né? Meu pai era um devoto puro do Senhor. E quando eu tinha apenas 4 ou 5 anos de idade, meu pai deu-me um par das formas de Radha e Krishna. Por brincadeira, eu costumava adorar essas deidades junto com minha irmã. Costumava imitar as funções de um templo vizinho de Radha Govinda. Por visitar constantemente esse templo vizinho e copiar as cerimônias em relação com minhas próprias deidades de brinquedo, desenvolvi uma afinidade natural pelo Senhor. Meu pai costumava observar todas as cerimônias adequadas à minha posição. Mais tarde, as atividades foram suspensas devido à minha frequência de escolas e faculdades. Fiquei completamente sem prática. Mas em minha juventude encontrei meu mestre espiritual, Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, e novamente revivi meu velho hábito, e as mesmas deidades de brinquedo tornaram-se minhas deidades adoráveis com regulação apropriada. Isso perdurou até que deixei minha ligação familiar. Estou satisfeito de que meu generoso pai tenha me dado a primeira impressão que mais tarde se desenvolveu em serviço devocional regulativo, por intermédio de sua divina graça. O mestre de Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Maharaj Prahlada também aconselhou que essas impressões da relação divina devem ser impregnadas desde o começo da infância, pois de outra forma podemos perder a oportunidade da forma humana de vida, que é muito valiosa, embora seja temporária como as outras. É bem legal esse comentário de Srila Prabhupada, que ele fala isso, que ele incentiva, né, os pais a manterem assim buscarem, né, fazer um sadhana que consiga contagiar os filhos, ainda mais se eles são pequenos, para que também façam práticas devocionais. Essas primeiras impressões, elas podem ficar nubladas pela adolescência e a juventude dos filhos, porque são momentos muito fortes, né? Se a pessoa não tiver assim, realmente uma força espiritual grande, ela não vai conseguir
entender o que está acontecendo com o corpo e a força dos hormônios, né, da própria luxúria que naturalmente vai se desenvolver aí pelo modo da paixão natural nessa idade, pode arrastar a pessoa a se distanciar das práticas devocionais, da prática da fé. Mas é natural que em algum momento na vida adulta, onde dá uma acalmada, ou às vezes as próprias frustrações da vida, façam a criança, esse jovem, né, se lembrar novamente de Deus e retomar a sua prática devocional de onde parou. Então isso é muito comum. Então a pessoa retomar, né, a fé de onde ela tinha se distanciado da fé, porque esse processo de yoga, Bhakti Yoga especificamente, ele não tem perda nem diminuição, como Krishna diz no Bhagavad Gita. Então o praticante, ele retoma de onde parou. E às vezes as crianças, devido à sua inocência e, de certa forma, os modos da natureza que não deixam tanto a luxúria estar tão assim dominante, né? E se tem pais assim que são exemplares, pais que estão fazendo esforço para que ela tenha uma educação espiritual, ela tem a tendência a desenvolver relações com o Senhor Supremo de muita fé, de muito assim, querer ter uma relação sincera com o Senhor Supremo. Aí essa fé, ela quando desperta na vida adulta, ela já desperta com esse impulso, com essa força que foi conseguida na infância. Porque a mesma pessoa que buscou essa relação e o Senhor Supremo, ele corresponde com os desejos de uma alma que quer se relacionar com ele. E na infância existe essa sinceridade, né? essa inocência que faz com que o relacionamento possa se tornar muito forte, vínculos muito fortes de fé. Então, é muito aconselhado, né, que Srila Prabhupada falou bastante, de que os pais se esforcem para dar uma educação espiritual bastante forte na infância da criança, especialmente relacionada com Bhakti, né? Porque a Bhakti é tão fácil que qualquer criança pode aceitar a existência de Deus e ouvir histórias sobre Deus e ficar maravilhada e assim desenvolver a fé, né, nesse Senhor Supremo. Assim. Jesus falava, né, que vinde a minhas criancinhas, né? Porque delas é o reino dos céus, justamente por essa facilidade, né, de uma criança perdoar, de uma criança não guardar mágoa, de brincar com as coisas, né, essa inocência natural, ela facilita muito nessa relação com o Senhor Supremo. Verso 31. Assim como a lua, em seu quarto crescente, desenvolve-se dia após dia, o príncipe real Parikshit muito logo se desenvolveu exuberantemente sob os cuidados e plenas facilidades de seus avós tutores. Verso 32. Justamente nesta época, o Maharaj Yudhishthira estava pensando na realização de um sacrifício de cavalo para livrar-se dos pecados cometidos durante a luta com seus parentes. Mas ficou ansioso por obter alguma riqueza, pois não havia fundos extras além da coleta de multas e impostos. Significado. Assim como os brahmanas e vipras tinham direito de serem subvencionados pelo Estado, o chefe executivo do Estado tinha o direito de arrecadar impostos e multas junto aos cidadãos. Após a guerra de Kurukshetra, o tesouro do Estado estava esgotado, portanto não havia fundo extra, exceto o fundo da arrecadação de impostos e multas. Esses fundos eram suficientes apenas para o orçamento do Estado, e não havendo fundo excedente, o rei estava ansioso por obter mais riquezas de alguma outra maneira, para executar o sacrifício de cavalo. Maharaj Yudhishthira queria executar esse sacrifício sob a instrução de Bhishma Deva. Verso 33. Entendendo os desejos do coração do rei, seus irmãos, conforme foram aconselhados pelo infalível Senhor Krishna, coletaram suficientes riquezas do norte, deixadas pelo rei Maruta. Significado. Maharaj Maruta foi um dos grandes imperadores do mundo. Reinou sobre o mundo antes do reinado de Maharaj Yudhishthira. Era filho de Maharaj Avikshit e era um grande devoto do filho do deus do sol, conhecido como Yamaraj. Seu irmão Samvarta era um sacerdote rival do grande Brihaspati, o erudito sacerdote dos semideus. Ele conduziu um sacrifício chamado Sankara Yagna, com o qual o Senhor ficou tão satisfeito que teve o prazer de transmitir-lhe a posse de um pico de montanha de ouro.
Esse pico de ouro encontra-se em alguma parte das montanhas dos Himalaias. Olha, que louco. E os aventureiros modernos podem tentar encontrá-lo ali. Ele era um imperador tão poderoso que no fim dos dias de sacrifício, os semideuses de outros planetas, como Indra, Chandra e Brihaspati, costumavam visitar seu palácio. E porque tinha o pico de ouro à sua disposição, ele possuía ouro suficiente. O dossel do altar de sacrifício era todo feito de ouro. Em suas realizações diárias de cerimônias sacrificiais, alguns dos habitantes de Vayuloka, planetas aéreos, eram convidados para acelerar o trabalho de cozinha da cerimônia. E a Assembleia de Semideuses na cerimônia era liderada por Visvadeva. Através de seu constante trabalho piedoso, ele era capaz de afastar todas as espécies de doença da jurisdição de seu reino. Todos os habitantes dos planetas superiores, como Devaloka e Pitriloka, ficaram satisfeitos com ele devido às suas grandes cerimônias de sacrifício. Todos os dias ele costumava dar em caridade aos brahmanas eruditos coisas tais como roupas de cama e colchões, assentos, carruagens e quantidades suficientes de ouro. Devido às caridades munificentes e execuções de inúmeros sacrifícios, o rei do céu, Indradeva, estava plenamente satisfeito com ele e sempre desejava seu bem-estar. Por causa de suas atividades piedosas, ele permaneceu um homem jovem por toda a sua vida e reinou sobre o mundo durante 1000 anos, cercado de seus súditos satisfeitos, ministros, esposa, legítima, filhos e irmãos. Mesmo o Sr. Sri Krishna elogiou seu espírito de atividades piedosas. Ele deu a mão de sua filha única, a Maharshi Angira, por cujas boas bênçãos ele foi elevado ao reino celestial. A princípio, ele quis oferecer o sacerdócio de seu sacrifício ao erudito Brihaspati. Mas o semideus recusou-se a aceitar o posto porque o rei era um ser humano, um homem dessa terra. Ele ficou muito triste com isso, mas a conselho de Narada Muni apontou Samvarta para o posto, o qual foi bem sucedido em sua missão. O sucesso de um tipo particular de sacrifício depende do sacerdote encarregado. Nesta era, todos os tipos de sacrifícios são proibidos porque não há sacerdotes eruditos entre os assim chamados brahmanas, que se guiam pela falsa noção de se tornarem filhos de brahmanas, sem terem as qualificações brahmânicas. Nessa era de Kali, portanto, apenas um tipo de sacrifício é recomendado, o Sankirtana Yajna, conforme foi inaugurado pelo Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sankirtana Yajna é o cantar dos santos nomes. Isso que nós estamos fazendo aqui, de ler o Bhagavatam, escutar, é um Sankirtana Yajna também. E ele traz muita auspiciosidade, né, para quem pode participar, quem pode escutar, é muito especial. E ele pode ser executado por pessoas assim, qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode recitar o Srimad Bhagavatam, pode ler o Bhagavad Gita. É claro que se a gente vai escutando o Bhagavad Gita na companhia de devotos qualificados, que têm, assim, os sinceros, isso ajuda a compreender mais e aprofundar mais e tem mais força nessa prática. Mas qualquer pessoa pode cantar os santos nomes, qualquer pessoa, não tem limitação de qualificações, nenhuma. Todas as pessoas são convidadas a participar e realizar, e vão sentir a auspiciosidade desse tipo de sacrifício. E é interessante aqui também, me chamou a atenção, como essas histórias são tão maravilhosas assim, né? Que tanto teve um ser humano tão incrível como esse rei Maruta, e que ele era tão incrível, tão qualificado, que ele atraía a atenção dos semideuses e ele interagia com os semideuses na sua corte. Imagina que algumas pessoas da sociedade celestial vinham ajudar ele a cozinhar. Então são fenômenos assim incríveis, né, de pessoas de outros planetas interagindo com os seres humanos, e o que permitia isso eram qualificações. O ser humano ele precisava ser tão qualificado que ele atraía a atenção desses outros deuses para interagirem, para fazer transações com ele, né? Então, em Kali Yuga, se diz que está proibida a relação dos semideuses com os seres humanos. E se deve mais à questão do ser humano estar desqualificado, né, ter perdido essas qualificações devido à própria influência da era, mais isso do que um impedimento físico. Mas diz também que existe agora uma concessão para as almas nascerem em Kali Yuga como seres humanos, para que
esses seres humanos possam desfrutar de muito pecado, sem restrições. Então, ao contrário, assim, vão haver governos, leis que vão regulamentar o desfrute do pecado. Em outras eras, os reis eram tão piedosos que eles limitavam o ser humano a agir pecaminosamente. Era muito assim, as próprias leis, o controle social dos reis levavam com que o ser humano atuasse dentro do Dharma. E isso era muito benéfico para os seres humanos em geral, e isso favorecia que os seres humanos ficassem sempre migrando da vida humana para a vida num planeta celestial. Então, a interação do ser humano com os deuses era muito... havia muita interação. Então, você vê essas culturas antigas, né, como a grega, a romana, a persa, a babilônica, a chinesa, todos eles falam de seres muito poderosos, de deuses, como os astecas, os maias, porque havia uma interação dessas pessoas, né, que até tem um livro aí famoso chamado Eram os Deuses Astronautas, né, falando, porque existem muitas evidências de grandes feitos em civilizações antigas dos seres humanos, e que assim, a ciência ela perdeu o link que consegue explicar esses grandes feitos. E aí, então, algumas teorias falam que esses feitos eram promovidos por seres de outros planetas. Então, aqui a gente percebe que é correta essa afirmação, mas ela só é verdadeira e deixou de ser agora devido a que os seres humanos eram mais qualificados antigamente e por isso atraíam a atenção dessas personalidades que vinham visitar a humanidade e intercambiavam conhecimentos, experiências com os seres humanos. Então, a cultura védica ela é uma cultura extraterrestre. Ela se baseia nessa relação com seres de outros planetas. E ela não é uma cultura direcionada só à humanidade da Terra, que não, ela tem essa conexão universal. Por isso que é tão abrangente, né? Porque é relacionado ao universo todo. Verso 34. Com aquelas riquezas, o rei pôde obter os ingredientes para 3 sacrifícios de cavalo. Assim, o piedoso rei Yudhishthira, que estava muito temeroso após a batalha de Kurukshetra, satisfez o Senhor Hari, a personalidade de Deus. Significado. Maharaj Yudhishthira era o ideal e célebre rei piedoso do mundo, e ainda assim estava muito temeroso após a execução da batalha de Kurukshetra, por causa da matança em massa na luta, toda a qual foi feita apenas para instalá-lo no trono. Portanto, ele tomou para si toda a responsabilidade pelos pecados cometidos na guerra. E para livrar-se de todos aqueles pecados, ele queria executar 3 sacrifícios nos quais se oferecem cavalos no altar. Um sacrifício desse tipo é muito dispendioso. Maharaj Yudhishthira teve até mesmo que coletar os montes de ouro deixados por Maharaj Maruta e pelos brahmanas que receberam ouro em caridade de Maharaj Maruta. Os brahmanas eruditos não puderam levar todos os carregamentos de ouro dados por Maharaj Maruta, portanto deixaram atrás de si a maior parte do presente. E Maharaj Maruta também não recolheu novamente essas pilhas de ouro dadas em caridade. Além disso, todos os pratos e utensílios de ouro usados no sacrifício também foram atirados nos baldes de lixo, e todas aquelas pilhas de ouro permaneceram por longo tempo sem que ninguém reclamasse sua propriedade, até que Maharaj Yudhishthira coletou-as para seu próprio interesse. O Senhor Sri Krishna aconselhou os irmãos de Maharaj Yudhishthira a coletarem a propriedade não reivindicada, porque ela pertencia ao rei. A coisa mais espantosa é que nenhum súdito do Estado, entre mentes, coletara esse ouro não reivindicado para empreendimentos industriais ou algo semelhante. Isso significa que os cidadãos do Estado estavam completamente satisfeitos com todas as coisas necessárias para a vida, e, portanto, não tinham a tendência de aceitar empreendimentos produtivos desnecessários para o gozo dos sentidos. Maharaj Yudhishthira também requisitou as pilhas de ouro para a execução de sacrifícios e para satisfazer a suprema personalidade de Deus, Hari. De outro modo, ele não tinha pensado em coletá-las para o tesouro do Estado. Devemos tomar lições
dos atos de Maharaj Yudhishthira. Ele estava temeroso dos pecados cometidos no campo de batalha, e por isso quis satisfazer a autoridade suprema. Isso indica que pecados não intencionais também são cometidos em nosso desempenho diário de deveres ocupacionais. E para neutralizar esses crimes involuntários, devemos executar sacrifícios, conforme são recomendados nas escrituras reveladas. O Senhor diz no Bhagavad Gita, Yagnartat karmano niyatra loko yan karma bandhanaha, que devemos executar sacrifícios recomendados nas escrituras para livrar-nos dos comprometimentos de todo o trabalho desautorizado, ou mesmo dos crimes involuntários que possamos cometer. Por fazê-lo, livrar-nos-emos de todos os tipos de pecados. E aqueles que não o fazem, mas trabalham para o interesse próprio, ou para o gozo dos sentidos, têm que se submeter a todas as tribulações decorrentes dos pecados cometidos. Portanto, o principal propósito da execução de sacrifícios é satisfazer a personalidade suprema, Hari. O processo de execução de sacrifícios pode ser diferente de acordo com diferentes épocas, lugares e pessoas, mas a meta desses sacrifícios é a mesma em todos os tempos e em todas as circunstâncias, isto é, a satisfação do Supremo Senhor Hari. Esse é o caminho da vida piedosa, e este é o caminho da paz e prosperidade em todo o mundo. Maharaj Yudhishthira fez tudo isso como o rei piedoso ideal do mundo. Se Maharaj Yudhishthira é um pecador no desempenho diário de seus deveres, na administração real dos afazeres do Estado, na qual a matança de homens e animais é uma arte reconhecida, então podemos simplesmente imaginar a soma de pecados cometidos consciente ou inconscientemente pela população destreinada da Kali Yuga, que não tem nenhuma maneira de executar sacrifícios para satisfazer o Senhor Supremo. O Bhagavatam diz, portanto, que o dever primordial do ser humano é satisfazer o Senhor Supremo através da execução de seu dever ocupacional. Que qualquer ser humano de qualquer lugar ou comunidade, casta ou credo, se ocupe em qualquer espécie de dever ocupacional, mas ele deve concordar em executar sacrifícios conforme são recomendados nas escrituras para o lugar, tempo e pessoa particulares. Nas literaturas védicas, recomenda-se que em Kali Yuga as pessoas se ocupem em glorificar o Senhor cantando o santo nome de Krishna. Kirtanad eva Krishnasya mukta sangaha param vrajet, sem ofensa. Por fazê-lo, podemos nos livrar de todos os pecados e assim alcançar a perfeição máxima da vida, retornando ao lar de volta ao Supremo. Já discutimos isso mais de uma vez nessa grande literatura, em diferentes passagens, especialmente na parte introdutória, ao resumir a vida do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu. E ainda estamos repetindo o mesmo, visando a trazer paz e prosperidade à sociedade. O Senhor declara abertamente no Bhagavad Gita como ele fica satisfeito conosco, e o mesmo processo é demonstrado praticamente na vida e no trabalho de pregação do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu. O processo perfeito de realizar yagnas, ou sacrifícios para satisfazer o Supremo Senhor Hari, a personalidade de Deus, que nos livra de todas as misérias da existência, é seguir os caminhos do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu nessa escura era de disputas e dissensões. Maharaj Yudhishthira teve de coletar pilhas de ouro para garantir a parafernália para os yagnas de sacrifícios de cavalos, nos dias de abundância. Assim, dificilmente podemos pensar em tais execuções de yagnas nesses dias de insuficiência e completa escassez de ouro. No momento atual, temos pilhas de papéis e promessas de que serão convertidos em ouro através do desenvolvimento econômico da civilização moderna. E ainda assim, não há possibilidade de gastar riquezas como Maharaj Yudhishthira, seja individual ou coletivamente, ou pelo patrocínio do Estado. Portanto, o método justamente apropriado para esta era é o recomendado pelo Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, de acordo com o Shastra. Este método não requer nenhuma despesa, em absoluto, e todavia pode conceder mais benefício que outros métodos dispendiosos de execuções de yagnas. O yagna do sacrifício de cavalo, ou yagna do sacrifício de vaca, executados através das regulações védicas, não devem ser mal entendidos como um processo de matança de animais. Ao contrário, os animais oferecidos para o yagna eram rejuvenescidos por um novo período de vida, através do poder transcendental do canto de hinos védicos, os quais, se adequadamente cantados, são diferentes daquilo que é compreendido pelo leigo comum. Os mantras védicos são todos práticos, e a prova disso é o rejuvenescimento do animal sacrificado. Não há possibilidade de tal canto metódico dos hinos védicos por parte dos supostos brahmanas ou sacerdotes da era atual. Os descendentes destreinados das famílias dos 2 vezes nascidos já não são como seus antepassados,
e assim eles são incluídos entre os Shudras, ou homens nascidos uma vez. O homem nascido uma vez é incapaz de cantar os hinos védicos, e por isso não há utilidade prática em se cantar os hinos originais. E para salvar a todos, o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu propôs o movimento Sankirtana, ou Yagna, para todos os propósitos práticos, e as pessoas da era atual são energicamente aconselhadas a seguir este caminho seguro e reconhecido. É como uma fórmula para viver em Kali Yuga, conectado com os sacrifícios védicos, os yagnas, a pessoa aprender que o yagna recomendado para esta era, aqui no Bhagavatam fala algumas vezes isso, e em outros Puranas também se fala, que em Kali Yuga o yagna recomendado, o Dharma, pode ser praticado através do canto dos santos nomes. Então, é recomendado a todas as pessoas que jamais abandonem 3 tipos de atividades. Yagna, sacrifícios, tapasya, austeridade, e Dhamma, que é a caridade. Então, a gente precisa assim, acostumar a executar sempre isso, caridade, sacrifícios e austeridade. Essas 3 ações, elas purificam a existência da pessoa. E a gente, como ontem a gente estudou no Bhagavad Gita, né? Purificação da existência, que significa que a gente vai ficando livre da luxúria, através de ações reguladas. Então, o cantar do Santo Nome é a atividade dessas 3, né? De sacrifícios, austeridades e caridades. O canto do Santo Nome é o mais fácil de fazer. Ele pode ser feito no banheiro, pode ser feito enquanto a pessoa trabalha, pode ser feito enquanto ela está no metrô, no ônibus, enquanto ela está namorando, ela pode estar meditando no Santo Nome, tá dando um beijo no namorado, na namorada, e está pensando no amante Krishna, né? Tá pensando na suprema personalidade de Deus enquanto está se relacionando com o outro, né? O bom é que a outra pessoa, se souber que está sendo traído com Krishna, não vai ficar triste, vai ficar feliz ainda, né? Então, o canto do Santo Nome ele pode ser praticado em todos os momentos da vida da pessoa. E é o sacrifício recomendado para essa era. Ele é muito poderoso. Ele traz benefícios, assim, que... imagina que em vários momentos das Escrituras é mencionado que o canto do Santo Nome ele é mais poderoso que o sacrifício de cavalo, em trazer auspiciosidade para a vida de uma pessoa. Então, o sacrifício de cavalo ele era um sacrifício tão caro e ele trazia, assim, ele envolvia uma purificação ambiental tão grande que as pessoas gostavam muito disso. Mas o Sankirtana Yagna, o canto dos santos nomes, ele traz mais benefício que o sacrifício de cavalo. Então, é muito importante nós encontrarmos pessoas com as quais a gente possa cantar junto com elas. Praticar o canto do mantra junto com outras pessoas. Isso vai trazendo auspiciosidade na casa, no terreno, na quadra, na cidade. A auspiciosidade ela vai se espalhando. É como aquela vibração, os santos nomes, ela viaja no espaço e vai indo. E vai. Então, é muito, muito importante cultivar essa força, essa emissão de ondas sonoras que vão purificar todo o ambiente. É muito importante. Assim, que puder, depois, claro que a gente vai estudando aqui, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre isso. Mas o próprio canto do Santo Nome em si, ele tem tantas coisas maravilhosas que estão envoltas no cantar dos Santos Nomes, apesar de ser tão simples de fazer, tem tantas coisas maravilhosas, que quanto mais você vai ouvindo falar sobre isso e vai estudando, vai aumentando a fé e vai aumentando também a possibilidade de cantar um Santo Nome mais puro, livre de ofensas, livre da sombra, né, do Santo Nome, porque existe assim uma orientação que quando a gente começa a cantar, a gente conhece, recente esse processo, né, de cantar os santos nomes de Deus, e a gente começa a fazer a prática. As escrituras, os sadhus falam que
geralmente o iniciante canta com ofensas. E aí tem um detalhamento do que são essas ofensas, como elas ocorrem, né? E é necessário a pessoa, mesmo cantando com ofensas, ela seguir cantando, porque a própria prática do canto do Santo Nome vai libertando a pessoa de cantar com ofensas. E vai purificando o cantar. E depois ela entra numa outra etapa, que ela ainda canta o Santo Nome na sombra do Santo Nome. A possibilidade dela cantar o Santo Nome sombreado, não o Santo Nome puro ainda. E a própria prática desse canto do Santo Nome na sombra vai purificando a existência da pessoa até que ela canta o Santo Nome de forma pura. Quando ela começa a cantar o Santo Nome de forma pura, se diz que um cantar do Santo Nome puro, ele elimina todos os pecados que uma pessoa já possa ter cometido em todas as suas vidas e todos os pecados que estão para ser cometidos em vidas no futuro. É tão forte o contato da transcendência impregnada num canto do Santo Nome puro, que essa pessoa ela já atraiu a atenção do Senhor Supremo. Ou seja, o próprio Santo Nome puro, um Santo Nome puro que a pessoa pronuncia, é capaz de atrair a atenção do Senhor Supremo em tal grau que o Senhor Supremo não vai deixar essa pessoa escapar dele. E a pessoa mesmo, tamanho impacto que o Santo Nome traz em termos de experiência para sua própria existência, que a pessoa também não vai querer esquecer o Senhor Supremo. Então, existem, para a gente chegar e trilhar esse caminho de purificação, existem dicas, orientações que fazem parte, né, das instruções que os sadhus nos trazem, as escrituras nos trazem, para a gente poder chegar nesse processo com segurança e entendendo o que vai acontecendo conosco nessa caminhada rumo à transcendência. Então, é muito importante que nós tenhamos interesse em nos aprimorar nisso, porque é tão fácil, tão fácil. E esses conhecimentos, eles incrementam a doçura e a facilidade que estão envoltas nesse processo de cantar os santos nomes. E se diz assim, o Chaitanya Mahaprabhu, né, e eu creio que é uma afirmação que está no Bhagavatam, no finalzinho do Bhagavatam, que em Kali Yuga, as pessoas inteligentes vão reconhecer a facilidade de progredir na vida acompanhado do santo nome e vão adotar esse processo. As pessoas inteligentes em Kali Yuga. Mas Kali Yuga é uma era que é caracterizada por escassez de inteligência. O ser humano ele vem para justamente desfrutar do pecado. Nós nascemos com desejos de desfrutar o pecado em Kali Yuga. Isso é abundante, assim, é muito fácil a gente desfrutar do prejuízo de outros seres vivos, inclusive outros seres humanos. É muito fácil em Kali Yuga. Isso é regulamentado pelos governos, pelos estados. Então, o ser humano ele nasce num meio ambiente muito desfavorável para desenvolver sua inteligência, desenvolver assim, como ele poderia se dar super bem na vida. Então, mas as pessoas que têm assim como que uma conexão de inteligência ali, uma lucidez, elas vão perceber a facilidade de cantar os santos nomes e vão adotar esse processo e vão rapidamente transcender em uma vida ou poucas vidas. Quem sabe a gente ainda se encontra em Kali Yuga. Ou não, tomara que não, né? Tomara que vocês transcendam nessa mesma. Oi, Goura, pode dar alguns exemplos de austeridade? Tayana, fala novamente, por favor, que meu microfone estava baixo. Pode, por favor, dar alguns exemplos de austeridade? Por exemplo, um que a gente pratica hoje em dia e que também é muito potente é o jejum de Ekadasi. Esse é um tipo de austeridade. E mas só lembrando esses não assim, são os sacrifícios.
o jejum, ele ao mesmo tempo que é um sacrifício, né, fazer jejum é como se fosse um ritual de limpeza, né, de limpeza corporal, ele também é considerado uma austeridade, em que a pessoa está controlando os sentidos e também fazendo limpeza. Né? Por exemplo, eu prefiro não ingerir alimento, então o corpo se limpa, né? O corpo vai consumir os alimentos que tem ali, as toxinas, de certa forma, ele vai dar um trabalho forte nisso que poderia ser considerado nutriente dentro do corpo. E então há uma purificação grande. Isso é considerado uma austeridade do corpo, a purificação do corpo, limpeza do corpo. Lá no Bhagavad Gita, Tayana, tem assim, Krishna explica 3 tipos de austeridade. Austeridade do corpo, da mente e da fala. E a do corpo é respeitar as autoridades, né, os brahmanas, os professores, os pais, os avós, né, as autoridades aí instituídas no governo, né, os policiais. Então, isso é uma austeridade feita com o corpo. Com o corpo também se pode limpeza, né, manter o corpo limpo. E eu vou pegar uma colinha aqui, espera só um pouquinho, deixa eu pegar aqui no Bhagavad Gita. Está no capítulo 17. Aqui, ó. A austeridade do corpo consiste, verso 14 do Bhagavad Gita. A austeridade do corpo consiste no seguinte: adoração ao Senhor Supremo, aos brahmanas, ao mestre espiritual e aos superiores como o pai e a mãe. A limpeza, a simplicidade, o celibato e a não violência também são austeridades do corpo. Essas são austeridades do corpo, tá? Aí, a austeridade da fala consiste em falar veraz e beneficamente e em evitar a linguagem que ofende. Também se deve recitar os Vedas regularmente, ou as escrituras sagradas, né? Pode ser a Bíblia também. E a serenidade, a simplicidade, a gravidade, o autocontrole e a pureza de pensamento são as austeridades da mente. Então, se considera que até o canto do Santo Nome é uma austeridade da fala. A pessoa falar, né, cantar os santos nomes, acaba se tornando uma austeridade da fala também. Pegou, Stayana? Tem alguma dúvida com relação a isso? Sim, não, eu peguei sim, obrigada. Legal. Esses três tipos de austeridades, eles podem ser feitos na bondade, na paixão e na ignorância. Meu Prabhu, nesse caso aí, nesse ponto que o senhor falou aí, o senhor poderia dar um exemplo de uma austeridade nos 3 modos, por exemplo? Ah, sim. Por exemplo, a pessoa quer ser, por exemplo, vamos dizer aqui, vamos pegar um deles aqui. A pessoa falar veraz, né? Vamos supor, falar veraz e ela está achando assim que ela falar a verdade beneficamente. Então, no modo da bondade, ela vai falar com o objetivo de satisfazer o Senhor Supremo, purificar sua existência e alcançar a transcendência. E ela não fica apegada ao resultado em termos assim de eu vou falar veraz e beneficamente e assim minha palavra tem força. A minha palavra tem força, então quando eu digo algo, aquilo vai acontecer. Então, porque tem pessoas que trabalham essa questão da austeridade da fala
né, de falar sempre a verdade, para que sua própria palavra tenha força. Por exemplo, quando joga uma maldição, essa maldição pega. Tem pessoa que pensa assim, sabe? E que treinar essa questão de ser veraz, para justamente, quando ele fala algo, aquilo se cumpre realmente. Então, quando ele fala, eu assumo um compromisso, aquela palavra tem força, tem poder. Né? Então, isso, quando a pessoa quer esse resultado, ela está fazendo essa prática de austeridade no modo da paixão. Na ignorância, é quando a pessoa fala, eu vou falar a verdade. E a verdade ela vai ser boa para todo mundo. Só que às vezes ela fala uma verdade para outra pessoa que faz a pessoa desanimar, a outra pessoa às vezes até querer morrer, porque ela acha que está fazendo bem falando só a verdade. Ela na ignorância ela não percebe o que é bom realmente para os demais. Ou ela pensa que ela falando algo ela vai fazer o bem, mas ela percebe que ela está cultivando tipo assim, a ignorância da outra pessoa. Ela fala meio para passar o pano. Fala beneficamente e tem um pouco de verdade, mas uma meia verdade. Então, isso parece que ela está fazendo essa austeridade também, mas devido à ignorância, ela não entende bem como é que se pratica essa austeridade de falar veracidade. E tipo no modo da bondade. No modo, Ela sabe no modo da bondade? sabe, no modo da bondade, ela sabe o que deve falar e o que não deve falar. O modo da bondade é caracterizado por muito conhecimento. E aí essa pessoa transmite o conhecimento com doçura. Isso chama misericórdia. Então fala veraz e beneficamente. A Srila Maharaj costuma falar isso, que a veracidade junto com doçura é igual a misericórdia. A misericórdia é isso. Gratidão, Prabhu. Obrigado, Bruno. Obrigado, Sati. Agradeço, bom dia aí a todos. É muito bom a gente ficar escutando sempre, porque a gente esquece, né? Então, é muito bom a gente estar aqui, podendo escutar todo esse néctar. Gratidão e bom dia a todos. Hare Krishna. Hare Krishna, obrigado, Neida. Bom dia. Pessoal, eu também vou encerrando por aqui, então. E aí, se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem trocar mais ideias, a gente usa o grupo lá do WhatsApp para ir trocando, postando conversas, áudios. Vamos usar aquele canal também, tá? Para o dia aí ficar conectados também. Tá, ok. Hare Krishna, bom dia a todos. Bom dia, Hare Krishna, Prabhu. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada. Obrigado, Matashi. Hare Krishna. Hare Krishna.